Forjada pela Palavra, tudo bem? Tava com saudade de vocês já fazia um tempinho, né? Acho que fazia uma semana e pouco que eu não gravava. Mas agora nós estamos com novidades. Nós temos duas novidades. Uma delas é o nosso devocional, que nós vamos colocar aqui no canal, certo? Todo dia eu vou estar trazendo uma palavra para você da Bíblia Sagrada, certo? Fora os livros. Qual foi o livro que eu escolhi? Foi um livro que eu estava esperando chegar e ele falou muito ao meu coração. E ele também, assim, quando eu vi ele, assim, eu falei assim, nossa, eu preciso desse livro. Ele me chamou muita atenção, né? Como nós sabemos que nós estamos no Forjada, eu achei, mulheres com espadas, como carregar a sua cruz com uma heroína. Ah, já ficou alegre aí desse lado, né? Já tô vendo, o que será que ela trouxe pra nós? Pois esse aqui nós vamos degustar ele bem devagarinho. E vamos capítulo por capítulo, dia após dia, abrindo o entendimento de como nós, mulheres, podemos carregar a espada como realmente guerreiras, heroínas que somos, certo? Vamos começar com a nossa autora Lisa Bevere. E aqui atrás está escrito assim, ó, esse livro irá ensinar como você falar a linguagem do céu na terra, o que significa interceder, o que significa carregar a sua cruz, o que significa ser perspicaz e como desarmar o inimigo. Como as mulheres são alvo do inimigo e porque Deus precisa que elas sejam heroínas. É hora de você pegar a sua espada como uma heroína. O que eu achei interessante aqui é que ela assim, usa uma linguagem muito atual e ela usa coisas do cotidiano da vida dela, coisas que ela vive no seu dia a dia, para estar trazendo para nós um entendimento de como que nós devemos carregar a nossa espada. Eu quero abrir aqui, ó, né? E interessante isso aqui é que tem muitas pessoas conhecidas, né? Então assim, ó, muito bem recomendado, né? E ela começa descrevendo uma espada, como a espada é, né? Falando sobre os fatores da esgrima, né? Um deles ela fala muito claramente aqui no livro que você é um alvo do inimigo. E ela fala, a coisa que mais me chamou a atenção nesse primeiro capítulo, que ela usou assim filmes do cotidiano que ela via com os filhos dela, e como Deus usou uma coisa normal, uma coisa do dia a dia para ministrar o coração dela. Eu sempre falo assim, ó, que às vezes eu tô sentada olhando pro céu e Deus começa a me dar palavras. Às vezes eu estou vendo uma propaganda, ou muitas vezes eu vou na igreja e ouço uma palavra do pastor e aquilo já desenrola dentro de nós um entendimento que nós não tínhamos antes. E essas questões de como estamos armadas, o que mais me chamou a atenção foi que ela mencionou as reconstruções. Como assim? Ela disse que Deus tinha dado para ela uma visão, que ela via um campo de batalha e muitas pessoas elas estavam com a armadura tudo rasgada, não tinha mais escudo, e as espadas eram assim, ó, as espadas que estavam sem bainha machucavam, as que não tinham aquele protetor de mão, elas caíam da mão das pessoas, algumas não tinha nada mais da espada, só tinha o toquinho. E mesmo assim as pessoas estavam ali segurando aquilo ali. E você sabe que a espada, ela é comparada à palavra de Deus, né? E eu achei bem interessante essa reforja. Ela fala assim, ó, vamos reforjar. É necessário reforjar. Reforjar o quê? A nossa confiança, a nossa fé, nosso entendimento. Muitas vezes nós perdemos, né, a capacidade de confiar, perdoar, capacidade também de entender a palavra de Deus, porque nos fechamos, né? A palavra de Deus fala que a gente não pode ter a mente cauterizada nem o coração endurecido. E olha como é interessante, né? A espada, ela é feita no fogo com materiais duros, certo? Mas ela sem fio, ela não corta. Ela não vai ter função nenhuma. Então a palavra de Deus nesse primeiro capítulo, ela fala muito sobre essa questão da gente colocar fio na nossa espada, né? A gente estar armado com a espada inteira, completa e não aos pedaços.
Ela também menciona no livro, né, que é a primeira parte, Uma Escolhida, ela menciona uma coisa bem interessante. Ela faz menção a um livro do C.S. Lewis, né, com uma correspondência fictícia entre dois personagens. E nesse livro, ela bota aqui, que ela achou bem interessante que a moça que estava no livro pedia que ela queria ser uma mulher normal do século XX, né? E então ela estava falando assim, ó, eu quero ser uma mulher frívola, imbecil e parasitária, né? Então vamos dar uma lida nessa questão aqui do capítulo que eu deixei separada para nós, né? Abordando a questão do que significa hoje uma pessoa comum, né? Então o que nós vemos hoje no mundo como uma pessoa comum? Uma pessoa livre que faz o que quer, né? Que não aplica muitas vezes valor moral algum, ou mesmo a moral dela é levada pela questão do que ela pensa, sente e acha que tem que viver, né? Então nós vemos que é uma forma de pensar meio leviana. Então aqui ela aborda assim, ó, que a gente como filho da eternidade não deve seguir a frivolosidade. O que quer dizer a frívola? Nesta conotação, ela está dizendo galinha, devassa, piriguete e vadia. Infelizmente, todas essas palavras compõem versos de músicas da cultura desse século, né, que nós estamos. E o termo imbecil, ele foi introduzido pela primeira vez no início do século XIX, para descrever alguém com um QI abaixo ou de uma criança simplesmente de 8 anos, né? E por último, o parasita descreve uma pessoa que é sustentada por alguém ou tira proveito de outro para dar a sua verdadeira utilidade em retorno, não dando retorno algum, né? Então é uma verdadeira antítese à palavra filha de Deus, né? Que nós devemos representar. Eu achei interessante essa parte que ela fala sobre os desejos do coração da mulher, né? Muitas vezes nós pensamos à frente. Eu quero ir à frente, eu quero ir além, né? E você pensa assim, ó, que se você imitar alguém ou que se você descobrir uma nova mentalidade, eu vejo assim que é ótimo. Eu fico muito feliz que nós estamos aproveitando esse tempo assim, que nós estamos em casa, mais parados, e eu tenho visto muitas mulheres frutificarem, outras que já dão cursos, mudarem as estratégias, né, de abordagem, usando a internet, usando lives, usando cursos, né. Apesar de eu achar às vezes que o preço está um pouquinho mais salgado, né, para quem tem, mas em meio a uma pandemia dessas, cobrar R$1.000 e poucos por um curso, eu acho meio salgado, mas há quem tenha, né, gente? Então, assim, ó, o que ela entra aqui com essa questão do pensamento é que nós temos que, como filhas de Deus, realmente admitirmos o nosso pensamento como filhas de Deus nos paradigmas e nos valores da palavra. E esses valores realmente eles são opostos ao do mundo. Um dia, não sei se foi o teu caso, se você nasceu na igreja, mas eu vim de um mundo desses, e quando eu me confrontei com a palavra, Deus causou aos poucos, fiz um processo lento, porque eu permiti ser lento, né, porque senão vai rápido, e na minha vida para mim encontrar esta palavra, esses valores da palavra e praticar na minha vida. E hoje, graças a Deus, os processos que Deus fez na minha vida me capacitaram a falar da palavra, viver a palavra e praticar a palavra. Amém? Agora não é hora de retroceder com medo. Esse é um tempo em que devemos nos levantar e florescer em amor. De todas as coisas que nós devemos fazer como mulheres de Deus, levantar a nossa espada da palavra. Mas lembre-se, a espada da palavra, ela é de 2 gumes e ela penetra fundo, só que ela penetra para cura, ela penetra para libertação, ela liberta você de coisas que te aprisionavam. E isso sim é que serve a espada, certo? A espada não serve para matar, a espada não serve para você ferir pessoas, ela serve para você se defender, principalmente nas questões espirituais, certo? Quando o inimigo estava lá no deserto com Jesus, o que aconteceu?
Aconteceu que Jesus Cristo, ele foi tentado e ele usou como uma espada afiada a palavra, né? Contra aquele que estava tentando ele. Então a palavra realmente, ela vai de contra as coisas espirituais, mas nunca jamais contra os nossos irmãos. Nenhuma palavra que Jesus disse foi usada para matar. Elas foram vida e sempre dando uma segunda chance, certo, gente? Então, essa foi a primeira menção que eu vou fazer aqui do Mulheres com Espada e vou estar trazendo para vocês o resto durante a semana. Vai ser um por dia, tá, gente? Então, aqui está, Mulheres com Espada. Espero que você tenha gostado e que essa palavra tenha tocado no seu coração tanto quanto tocou no meu, certo? Deus abençoe grandemente. Fui!